Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Garagem. Meu nome é Wilson. Eu sou o Elcio. Agradeço já pelo engajamento de todos vocês. Continue nos apoiando, continue compartilhando o nosso conteúdo, porque nosso conteúdo vai depender muito do engajamento de todos vocês. Se inscrevam. Comente e deixe seu like. É isso aí. Certo? É isso aí, Quem quiser acessar nosso Instagram é @podcast na garagem. E Facebook/podcast na garagem. Exatamente. E hoje nós estamos trazendo aqui para o nosso encontro, para o nosso bate-papo. Aliás, quem quiser também pelas plataformas de áudio, no Deezer, né? E no YouTube, vocês... Garagem. Estamos na garagem. Né? Também estamos no YouTube. Então, todas as nossas entrevistas, no final, temos o clipe e depois os melhores momentos, os momentos dos bastidores. Né? E hoje o assunto é um assunto bacana e sério. Sim. Porque mexe com questões sociais. Né? Então, eu gostaria que você fizesse a pergunta, mas antes eu agradeço o César por você comparecer e ceder esse seu tempo para nós e levar esse conteúdo para os nossos seguidores. Bem-vindo, César. Boa tarde, quero parabenizar vocês aí pela iniciativa, tá? Não é esforço nenhum para mim, tudo que é relacionado a carro me interessa. Posso dizer a vocês que praticamente a minha vida foi isso, né? Desde a paixão até a profissão. Pode continuar. Então, como eu digo, para mim isso não é esforço nenhum. A minha vida, né? Eu costumo dizer que está no sangue esse negócio de carro. Carro para mim é tudo. Então, contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou, né? E como tudo está agora, tá? Desde pequeno, tá? Eu sempre gostei muito de carro, carrinho e tal. Eu vi que vocês tiveram um convidado aqui, eu acompanho o podcast de vocês, e vocês tiveram o Fabinho aqui. O Fabinho. E eu conheço o Fabinho há muitos anos mesmo, tá? Eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Olha. E o Fabinho devia ter uns 7 anos, era pouca diferença de idade. E um negócio que às vezes não sai da nossa mente, né? Eu sempre falava assim, vamos falar assim, na época a gente era pequeno, então, nossa, esse moleque é rico. Não é possível, esse moleque é rico. Cara, ele tinha uma coleção, tinha uma coleção de carrinho de ferro, aqueles carrinhos de ferro assim. E você falou, caramba. Eu falei, não, e eu não tinha nenhum. Box, acho. E eu olhava, mas assim, ele sempre chamava a gente pra brincar. Ele é caprichoso, né? E ele tinha, eu vi que ele tinha, e eu enchi o saco da minha mãe, mamãe, eu quero um carrinho de ferro, quero um carrinho de ferro, quero um carrinho de ferro. E, moleque, as coisas eram muito difíceis antigamente, muito. Então é até uma brincadeira dessa de eu falar, pô, esse cara é rico, mano, ele tem um monte, né? Mas... Tinha um amigo meu também, o Márcio, depois ele vai até dar risada, que ele tinha a BMX, a hora que ele comprou a BMX, eu falei, nossa, mas esse cara é rico demais, cara. Lançou a BMX, já comprou uma. Nossa, já comprou BMX. uma. Eu lembrei disso aí. Então, mas ele emprestava, então a gente ia... Olha que legal. A gente ia lá pra rua, antigamente praticamente não tinha carro na rua, né? Então você... pegava esses restos de obra, desenhava rua, pista no asfalto, e ele emprestava e a gente brincava lá. Então, cara, desde cedo... Pô, desde moleque você conhece ele então, meu? Desde que nós mudamos, né, pra lá, né, onde a gente se conheceu. Cara, vou falar pra você que faz aí uns 45 anos, Caramba, 46 anos que eu conheço o Fabinho, entendeu? Putz, você é velho, hein, cara? Tempo passa, né? Para todos. E assim foi, cara. Então, eu sempre gostei. Tudo para mim, eu costumo dizer que foi muito precoce, né? Então, eu sempre comecei a trabalhar cedo, tá?
Porque assim, como eu disse anteriormente, as coisas antigamente era muito difícil. Então, se a gente quisesse ter alguma coisa, tinha que ralar, os né? nossos pais, nossa, e a condição gente que tem agradece, hoje, né? né? Porque, É. mas assim, eles não podiam dar tudo o que a gente queria, entendeu? Mas foi bom pra você hoje, né? Exatamente, porque hoje assim, Você eu batalhou sei que pra eu ter o que você tem nunca hoje, né? tive nada assim de mão beijada, tudo eu tive que correr atrás. Então, desde muito novo, saindo até um pouco do assunto do carro, mas assim, desde muito novo, eu trabalhava assim, antigamente você com 12 anos, Já 11 podia. anos, você ia ser pacoteiro em mercado, Sim, já podia, ia né, tomar trabalhar. conta de carro, não sei se você No lembra. Tinha o Jumbo e o Mini Box. O Marcinho fazia isso, meu Então, cunhado. ia tomar conta de carro lá, ganhava uns trocadinhos, né? E assim era, pra gente ter, assim, porque os nossos pais, eles davam o que era O básico, né? necessidade, É. a O primeira necessário. o necessário para você. Então eles faziam um esforço e isso a gente tinha, isso a gente não pode reclamar. Mas o extra, que é o carrinho de ferro, O luxo. é o luxo. Esse era o luxo, então ficava para segundo plano. Então eu Fabinho. sempre corri atrás muito cedo, tá? E muita gente vai falar, não, isso não é possível. Mas eu tive o meu primeiro carro, quantos anos ele tem? 18. 18. Eu tive meu primeiro carro comprado com meu dinheiro com 16 anos. Eu não tinha Caramba. carta, mas eu tinha carro. Que carro que era? Um Fiat 147. Putz, Que você agora era é- apaixonado por Fiat. que agora eu é lembro 150, né? É. Os caras vão cortar, não. Não vou falar. Mas é assim, é uma história até engraçada. Eu sempre, como eu disse, comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu sempre tive, assim, eu gostava do meu dinheiro. Então eu não... Você valorizava ele. Eu não gastava, então eu guardava. Às vezes você queria alguma coisa, você ia e comprava tal, mas eu era mais do guardar. Então eu Esse guardava carrinho de ferro você pouco. comprou? Comprei acho que uns 2 ou 3, mas também não passei disso, que daí começava... Mas- aí já era muita luxúria. Mas você sabe que essa questão de você guardar também, por quê? Porque você sabe o quanto é difícil ganhar. Sim, Exato. valoriza, né? Exatamente. Vai valorizando. Porque, se você tem tudo fácil, então você não dá É. valor àquilo, não dá valor. Gasta, assim, vai vir de novo, gasta, vai vir de novo. Exato. Então, assim, eu tinha isso comigo, então eu sempre guardava, E na nossa época, você bem sabe, com 14 anos, você já podia trabalhar Sim. com carteira assinada, né? Então, Ah, ótimo isso. então, assim, quando eu completei 14 anos, meu pai já chegou, fomos lá, tiramos carteira de trabalho, vamos trabalhar. legal. Isso. Hoje você fala, um menino com Não, hoje 14 anos. hoje até a não adolescência pode. diz que mudou, né? Antes era Até até uns 18, 20, agora é 24, 25 anos para a adolescência. essa é a Quer dizer, até isso mudou. Então, isso aí, naquela época é inimaginável. Então, com 14 anos, eu já peguei e fui trabalhar assim, com carteira assinada, Sim, né? Porque que eu já falei, fazia desde os os 11, rolos 12 eu ali. já ia fazendo um negocinho aqui, um negocinho ali para ter o meu. Ia para a escola de manhã, se não tinha como, ia. E a parte da tarde fazia aí as minhas coisinhas aí para ter o meu dinheiro. E com 14 anos, então, eu comecei a trabalhar com carteira assinada. E com 16 anos já comprou Você Exatamente, 47, mas a história você- foi engraçada, porque, como eu falei, eu sempre ia juntando. E a compra do Fiat 147 foi inusitada, porque um belo dia eu estou voltando do trabalho, né? Eu estava dentro do ônibus, voltando, e de repente a gente passava aqui pela Avenida Aricanduva e tinha bastante loja de carro naquela época, e eu olhei assim, olhando pela janela e tinha os caras... O pessoal costumava escrever no vidro, né? Pôr o valor do carro no vidro, e eu passando assim, eu olhei assim e vi ali no vidro do 147 lá o valor, e aí eu falei, meu dinheiro dá para comprar esse carro. Ó. Caramba, meu. Aí eu peguei, desci no outro ponto de ônibus. Aí eu desci já no próximo ponto, voltei Voltou andando, a pé. voltei na loja, e aí eu fui lá, olhei, dei uma olhada no carro, não entendia nada de carro, entendeu? Eu só sabia que era um carro e que o meu dinheiro dava para comprar, entendeu? E legal, e assim foi. E foi engraçado, porque o cara da loja, ele viu, eu entrei na loja, 14, 16, nessa moleque, época nessa época eu já tinha sapiar 16. só aqui, né? Aí entrei na Vou dar loja, eu fui, atenção, cara. pois é. E É aí, verdade. Aí cheguei lá, olhei o carro, tá, aí o cara foi lá me atender, tal.
Aí eu falei, pô, esse carro, não sei o quê, pá, como é que é, tal. Eu falei, eu gostava de carro, mas eu não conhecia carro como conheço hoje. Não conhecia. Mas Parte estrutural, nada. O carro era até meio tortinho, assim, depois que você olhava, esse carro era meio... Mas aí eu fui lá e fechei um negócio com o cara, aí o cara... E o cara tava achando estranho, ele falou... Moleque aqui. 16, aí ele falou... Vai me dar dor de cabeça. E o cara me perguntou, ele falou assim, mas você... Ele falou, na hora que eu falei assim... Como você vai levar esse carro? Eu vou comprar... Não, ele não sabia a minha idade ainda. Aí eu falei assim, legal, eu vou ficar com o carro. Aí ele falou assim, mas e aí, como que... Eu falei assim, eu falei... Faço o Pix? Não. Aí eu falei pra ele assim, hoje não tem. Eu falei, eu posso te dar um cheque? Aí o cara falou, porra. Porque assim, eu trabalhei, com 16 anos eu já trabalhava em banco. Eu comecei, mais uma observação aí com relação ao Fabinho. O Fabinho trabalhou eu comecei a trabalhar no jornal DCI com 14 anos, Diário Comércio e Indústria, e o Fabinho depois também foi trabalhar no jornal DCI. Só que quando ele foi trabalhar no jornal DCI, eu já havia saído. Eu já tinha ido trabalhar em banco. Um amigo meu lá da Rua 3, ele falou assim, lá no banco onde eu estou trabalhando, estão precisando de... Office boy. Office boy. Office boy. Ainda dei sorte que tinha 2 vagas, ainda fui trabalhar de office boy na diretoria. Já tinha mais regalia. Tinha muito serviço que os caras davam dinheiro pra gente fazer de táxi. E aí a gente espertão, ia de ônibus. Pegava o dinheiro. Mas é assim. E aí voltando então, eu trabalhava em banco, então apesar de eu ter só 16 anos, naquela época podia, e eu era funcionário do banco, então eu tinha cheque especial ainda, porque era funcionário, banco, e porque era funcionário. Aí eu falei pro cara da loja, falei assim, eu vou te dar um cheque. Aí o cara olhava assim, eu sabia que... Moleque disse aí com cheque. Aí o cara olhou, tal. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o cheque. Aí o cara falou assim, mas você não vai poder levar o carro agora. Eu falei, não tem problema. Se eu desconto o cheque, aí o senhor me fala quando eu posso vir buscar. A hora que eu estiver voltando do serviço, eu desço aqui novamente, pego aqui e levo o carro. Caramba, e assim foi. Nossa. Com 16 anos. Eu comprei o carro, paguei à vista. E aí começou. E aí você vai pegando um pouco mais de malícia com o negócio. Então... Essa época já era na época que ele se encontrava na rua ali, na casa do Fabinho ali ou não? Sim, só que assim, eu não usava a água do Vanderlei para lavar carro, viu? Vanderlei, a minha casa era 2 para cima, eu não usava a sua água para lavar carro, né? Porque a gente tinha, conforme vocês falaram no vídeo anterior, tinha aquele negócio da reunião ali na esquina da rua, né? De todo o pessoal se juntava, ia lavar carro, era o point, né? Era o encontro. Exatamente. Encontro dos carros antigos. Tinha um amigo nosso lá, que ele tinha um Gol cor champanhe assim. E o Gol tinha um escapamento 4x2, lembra do 4x2? Escapamento 4x2. E o Gol do rapaz tinha escapamento 4x2. Ainda tem aquelas biqueirinhas ainda, lembra? Biqueirinha. Não sei de nada. Não sei de nada. E assim, esse episódio foi marcante, tá? O povo quer saber. Os caras falam coisa que eu nem lembro, cara. Eu quero ver o que ele vai falar. Aí a gente tava ali na esquina, todo mundo ali conversando, porque a gente lavava os carros e ficava ali conversando, todo mundo. Aí daqui a pouco escutava aquele barulho. E a gente se atentava, né? Escutava aquele barulho do 4x2, assim, vindo assim. Aí eu olhava, nossa, que carro será que é? Era um passado. Aí eu olhava assim, aí via aquele Gol champanhe vindo. Aí vinha o Gol champanhe. 5 rotações. Aí vinha o Gol champanhe vindo, mas aquele escapamento. Aí eu olhava assim e falava, é o Elcio. Não, aí ele me passa na esquina, voando, com um capacete na cabeça. Com um capacete na cabeça, assim, pensando que era Ayrton Senna. Ele passou assim na esquina. Aí eu olhava, e ele de capacete assim, ele fazia assim, ó, dentro do carro. Assim, eu falava, meu. Não é possível. Você nunca fez retardadice? Não, você nunca me contou essa aí, meu. Quê? PCE aí. Antigamente a gente fazia umas artes. Né? E você, olha só, Portelinha, Japa, se o pessoal pergunta se pode usar capacete, se deve usar capacete no bug, o Elcio usava no Gol. Meu Deus do céu. Mas acabou de sair. E você sabe que também nós éramos muito engenheiros, né? Sim.
Tem a parte de engenharia. Do Kaká, né? Engepone. O Kaká, a parte estética. Não, se você deixou colocar no seu carro, é que você participou dessa... Não, mas foi a arte dele. Não, você já sabe de serrar. Não sei. Ele só conta Só conta as coisas boas. as glórias. Só Gozeiro conta era as lindo. glórias. Era Tá lindo. Alinhadinho, Sim. tudo. Aí eu falei, pô, deixa Tinha mais umas esportivo. roda-momo, né? Roda-momo. Roda-momo. Ronco. É, Mas o 42, problema é que o cara usa 42. capacete. Só isso. Aí o Kaká falou, vamos colocar Spoiler. um spoiler, uma calha na lateral, tal, que eu faço. Eu e o Irã, né? Falei, demorou, vamos lá. Aí que eu chego lá, é uma telha, Brasilite, Brasilite Eternite, de sei lá. plástico. É. Eles Corte. cortaram a banda. Quer dizer, ficou- cortaram. Fizeram. Ó, mas eu vou falar, ficou show, cara. Todo mundo pagava um pau. Aí depois que ele fala, era uma calha uma telha de... Arrebitou na caixa do carro. Assim, ficou parecendo um spoiler. ai. Ficou bonito. Ficou bonito. O problema é que o dono não dava capacete, só Tá isso. bom, aí, ó. Não, o que você vai esperar do rapaz? Então vamos lá, ó. Ele tinha um Gol champanhe. Um Gol champanhe verde, com rodinha. Que champanhe Não, verde? champanhe Tá era louco? cor. Champanhe. Mas é aquele verdinho Que metálico. verde, não, é champanhe. champanhe. Igual Então, se existiu Se da... existiu, é. Da Fiat. Weekend. O cinza Moritoba da Peugeot que é verde lá. Então vamos lá. Então ele tinha um Gol champanhe, a ar, com rodinha Momo, Vocês andavam pra alinhadinho, caramba. bonitinho, com calha. ronco 4 em 2, né? E aí ele resolve colocar foi influenciado por alguém colocar Foi o Kaká, aquele uma calha cabeçudo. lateral ali, né? É, uma telha. Uma telha. Cortaram metade do Mas era gomo pra de ser uma telha. Era pra ser, não. Era um... Como que chama aquele? Não é spoiler. Spoiler era na frente, Efeito né? solo. Não, era folha atrás. Qual? Não, era folha Era atrás. folha Era atrás, folha spoiler atrás. na frente. Era uma caixa, uma calha da... Bom, seja lá o que for. É um spoiler. É, um spoiler lateral. o spoiler lateral, exato. Só que o cara colocou um pedaço de calha. De Pedaço de telha. telha. Brasilite, Telha, aquela de Brasilite. A telha não é assim, Meu. ondulada? Na onda. Sim, Ele cortou a sim. onda na metade. Ficou assim, então ele ficou assim. Ficou meia onda. Ficou top, ficou robusto. Perfeito. Arrebitou. Perfeito. Só faltou isso o filme de celofane. Mas isso foi depois ou ele andava com o capacete com esse... É dessa época. Ah, é então nessa foi época. isso. É a mesma época. Pô, Na época que- Não, esse negócio do capacete, eu peguei lá do Márcio, de que tava... não vem justificar. Tava com a pelo- moto, falei, dá essa porra aí que eu vou dar um rolê. Não, moto Uma não coisa vou, de então me moleque. empresta o capacete. Mas assim, eu não vou falar porque eu também fazia minhas artes. É lógico. Lógico. Viu o V8 do rapaz, você viu o pneu pintado? eu Tinha pintava muito disso, também. né? Eu pintei. Não, a Goodyear acho que nunca fez. Você isso. pintava pintava. direto. Eu pintei também. Então, o Ele Fiat pintava 147, eu direto, é. escrevia nas letras ali, pintava de branco o Goodyear na roda do tudo. Fiat. E aí saía. Isso a gente fazia, né? Mas ficava legal. Não, teve coisa uma mesmo. época que o pessoal pintava Era moda, mesmo, né? é. Era moda. Teve uma época que foi moda. E até hoje eu gosto. Pincelzinho, eu passava o Até dia hoje. inteiro ali pintando. Aí depois saía, Trabalho, sujava tudo Nossa, no aí outro ficava- dia. Putz. Mas é assim, então a gente sempre gostou, sempre ficava reunido lá e aí comecei a fazer os negócios a cada 6 meses, um carro diferente, tal. E fui tomando gosto, já gostava, aí começou a me render um pouquinho de dinheiro, tá? Mas ainda não foi nessa época que eu entrei definitivamente para trabalhar com carro, né? Quando chegou meus 18 anos, né? O sonho dos nossos pais é que fôssemos funcionários públicos, né? Então, você ser funcionário público na década lá de 80 era show de bola. Sim. E eu acabei com 18 anos, eu prestei concurso para a Polícia Militar e acabei sendo aprovado e entrei na polícia. Ela largou os carros um pouco. Aí eu me dediquei. Eu tava ali, mas sabe quando você entra? Não é o seu... Mas não era. Entrou para... Você não- Eu era, meus pais, né? Ficaram super Por gosto felizes. dos seus pais. Porque assim, e eu também falei assim, era algo diferente. Sim. Né? Então, Um desafio, né? Então entrei, você vê, cedo, né? Com 18 anos eu acabei sendo aprovado.
E ainda fui trabalhar num lugar onde não era tão perigoso, que a preocupação da minha mãe era o perigo de você ser que é a profissão. Mas acabei que, ao término da academia, fui direcionado onde estava precisando mais, que era no bombeiro. Então foi aí que eu fui pro corpo de bombeiros. Aí ficou Puta, que show, mais tranquilo. Ficou mais, era mais suave nessa questão de periculosidade, né? Mas também não era, então, não ia. Não adiantava que... Então eu fiquei, não mexeu com você. Não era aquilo. Então, chegou um tempo, nem fiquei muito tempo, aí eu peguei e falei assim, não é o que eu quero. Aí eu peguei e pedi baixa. Saí da... Caramba. Uma decisão difícil, né? Mas saí e continuei. E aí fui fazendo algumas coisas, ainda não tinha conseguido entrar no ramo de carro, tá? Mas eu ia fazendo umas coisas aqui, comprava um carro aqui, trocava, tal. O boom de aí falar assim, não, agora eu ingressei, e foi a hora que eu ingressei e que eu não saí mais. Isso foi lá já em 1993, 94. Que aí, não sei se foi por um convite ou se eu praticamente fui entrando. Sim, pois. O pai de um amigo nosso, você conhece, o Marcelo, ele se aposentou também, ele era militar, e ele se aposentou e tinha um outro amigo. Qual é o nome dele? Carlos. Seu Carlos. Seu Carlos. E aí tinha uma loja onde trabalhava o Alessandro, Sim, que você também conhece, a Fórmula Indy, né? Que temos o nome até hoje, o nosso grupo Fórmula Indy. Então, tinha esse outro amigo nosso, o Alessandro, e o Alessandro, ele falou pro Marcelo, que eu, Marcelo e o Alessandro tínhamos ali a mesma idade. Aí ele falou, o Vanderlei, que era o dono da Fórmula Indy, ele está querendo vender, ele está querendo passar o ponto. E aí o Marcelo comentou com o pai dele, que estava se aposentando da polícia, falou, meu filho gosta, ele não curtia muito, mas ele falou, meu filho gosta, de repente. É uma maneira aí dele também trabalhar, ganhar... Porque se aposentar e simplesmente se aposentar, então eu acho que ele também não queria isso para ele naquele momento. Ele queria uma ocupação também. Isso. Então ele juntou. Meu filho gosta de carro e tal, e assim foi. Só que o Marcelo tinha também o problema, que o Marcelo também tinha prestado concurso. Marcelo eu entrei na polícia em 88, o Marcelo prestou e entrou em 1990. Continuou, ele conseguiu conciliar carro com a polícia. Embora que ele também tinha dias que ele falava assim, mano, não aguento mais isso. Mas ele conseguiu. Tanto que hoje ele está reformado, já está aposentado, está reformado. Então, e continua trabalhando com carro. Hoje ele trabalha com vários tipos de carro, mas hoje ele também está um pouquinho focado nessa coisa de antigo, né? De carro antigo. Mas voltando, então, o seu Carlos acabou comprando o ponto, a Fórmula Indy, né? E então o Marcelo foi trabalhar lá. E o Alessandro permaneceu, porque o Alessandro era vendedor da Fórmula Indy. Do Vanderlei. Ele era vendedor. E ele permaneceu. Então ficou ele, o Marcelo e o seu Carlos. E tinha também o Robertão, que acabou que o seu Carlos e o Robertão, eles compraram a loja em conjunto, né? Em sociedade, os dois. E ficava o Marcelo. E aí o que acontecia? Nessa época, eu e o Marcelo também fazíamos faculdade. Tá? Então, tem algumas coisas que eu fiz na vida que eu falo assim, eu não sei para que eu fiz isso. Todos nós temos, né? Normal, Aí eu e o Marcelo entramos na faculdade também na mesma época, no mesmo ano inclusive, e fomos fazer Direito, faculdade de Direito. Quando eu trabalhava à noite, saía e ia para a faculdade, estudava de manhã, fazia faculdade de manhã. E aí comecei o quê? Comecei a encostar lá na Fórmula Indy. Eu saía da faculdade, encostava lá. Passadinha, tomar um café ali. Tal. E o Alessandro tira barato de mim até hoje, porque ele fala assim, mano, a loja só tinha uns carrinhos da hora, mano, o cara encostava com uns Fusca 69, mal saberia os valores que tá hoje, né? Aí ele falou, o cara encostava com um Fusca 69, ele disse que falava pro Marcelo assim, puta, Marcelo, esse carro aí tá queimando o filme da hora. Só tinha 9 lá. Aí o Marcelo falou, deixa o cara, não sei o que lá, até que um dia o Marcelo falou, põe esse carro pra dentro aí. Ele falou, põe esse carro pra dentro aí, quer ficar com a gente aí, fica aí também. Você ajuda a gente. Olha, e aí legal. lá. Assim que começou. Aí começou. Aí você viu que era um bom negócio. Falou, pô, esse negócio é... Mas até aí, então, qual que era a sua rotina? Trabalhava à noite? Uma noite sim, uma noite não. Eu trabalhava como bombeiro. Bombeiro. Aí na noite que eu trabalhava, eu saía e ia pra faculdade. Isso. Saía da faculdade,
Ia pra loja. Encostava lá na loja. Encostava na loja. Aí comecei a deixar o carro lá. Antes eu ia com o carro pra faculdade, mas aí eu falei, não, agora o carro tem que ficar na loja, porque ele vai ser mais tempo visto. Então eu largava o carro lá. Pra vender. Pra vender, entendeu? E assim foi. Aí um carro, aí depois você vai juntando mais um pouco, mais o seu salário, 2 carros, aí foi onde você foi... Vai aumentando. Foi prosperando. Aí você viu que era um negócio bom. E foi qual a oportunidade que o Marcelo, o seu Carlos, eles me deram, lá, o próprio Robertão, deixando eu ficar lá. Aí eu fui me enturmando. E outra, na loja, a gente tinha muito mais possibilidade de vender. Era muito mais fácil. A pessoa ia direto na loja, Sim, né? tinha questão de financiamento, tudo. Então, começou a se tornar mais fácil. Então, vendia-se mais rápido. Então, você ia vendendo, comprando outro. Tinha vez que na semana era bem mais fácil vender carro mesmo, né? Na semana você vendia 2, 3 carros assim. Eu ainda peguei a época, não sei se você lembra da época da troca da moeda. Sim. Então a gente tinha a época da nossa inflação que era absurda. Né? Hiperinflação. Então era assim, quando chegava na terça-feira, que a gente sempre se baseava pela tabela do Jornal do Carro, que saía toda quarta-feira. Quando chegava terça-feira, a gente não fazia mais questão de vender carro. Para esperar o valor Porque da na quarta-feira, o carro já aumentava 25%. Tinha isso mesmo. Então a gente segurava, dava terça-feira, segura. Então não segurava porque sabia que já vinha aquela valorização. E assim foi. Foi indo. Então, aí a gente foi aumentando o número de carros. Aí fomos comprando carro. Aí o Alessandro também ele era vendedor, mas aí ele começou a colocar... Ele era vendedor. O bom foi isso. Sempre a oportunidade que o Marcelo dava pra gente. Que legal. Porque assim, a loja era do pai dele e era do Robertão. Mas ele era que tinha, vamos dizer assim, ele tinha o tino. O tino era dele, o tino de... O feeling, o feeling de negócio. Era ele que gostava de carro. O pai dele não gostava, o Robertão não era muito assim. Eles tinham aquilo como... Que comandava. Acionista. Assim. Eram os acionistas lá. Mas quem tocava, sem bem dizer que dava os avals... Então o Marcelão foi um pai, hein? Nossa, posso falar, Marcelo é um cara espetacular, né? cara. A gente tem amizade até hoje, a gente viaja junto, e as famílias, a gente se reúne. Então, um cara sensacional. Pena que ele não pôde estar aqui, que você... A ideia... Mas ele vai vir. A ideia, como a gente ia falar sobre o nosso ingresso aí no ramo de veículos, e como tudo começou junto com o Marcelo, né? O Elcio até comentou, ele falou, vou fazer um convite para você e o Marcelo estarem juntos aí, mas infelizmente ele não pôde vir. Mas não vai faltar... Vai vir. Não vai faltar oportunidade. Deixa eu esperar o projetinho dele ficar pronto aí, ele vai estar aqui. Cara sensacional, tá? E assim foi. Só que chegou um momento, isso acho que eu fiquei uns 2 anos com eles lá. Só concluindo a questão da faculdade, quando chegou no 4º ano de Direito, no 8º semestre, eu falei assim, isso aqui também não é pra mim, tchau. Sério? Eu tinha dessa, mano, quando me dava 5 minutos. Pô, faltava pouco, hein? Hoje é o 8º semestre, naquela época era o 4º ano, eu fui até o 4º ano de Direito. O Marcelo era o cara ele ia até o fim, agora ele se formou em Direito. Aí outro dia ele me ligou, ele falou... a minha filha trabalhava na Unicid, que foi onde a gente estudou há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Ele falou, será que ela não pega meu diploma lá? Não! Será que ela não sabe um caminho lá? Ele falou, não sei se esse meu diploma existe. Ele se formou, mas nunca pegou diploma. Olha, meu Marcelo. Nós era tudo louco. E até hoje. Eu sei que o diploma ele pegou. Ele conseguiu pegar. Ele falou, eu peguei meu... Outro dia ele até comentou. Ele falou, peguei meu diploma de Direito, mas... Pôs lá no quadro, acho, na gaveta, sei lá. Porque o que está na nossa veia, cara, é carro. A minha esposa sempre fala isso. Ela falou, não adianta você querer fazer nada na sua vida. Ela falou, o seu negócio é isso que eu vejo. Ela falou, quando você faz um negócio, ela comenta lá, que você faz um negócio, seu olho brilha. É igual a Lu quando fala, olha, o Wilson fala do carro, o olho brilha. Então ela fala, você tem que fazer isso até os fins dos seus ferrugem, dias. Né? Ferrugem do sangue. E foi assim, em 96, a gente tinha um problema. A loja onde a gente ficava, a Fórmula Indy, ela tinha um aluguel muito caro. Era um espaço grande, né? Era um espaço grande, numa avenida principal. Então o aluguel era muito grande. Quando o seu Carlos falou assim, para mim não vai dar, se vocês quiserem continuar, os 3, né? O Marcelo, eu e o Alessandro. Se vocês quiserem continuar, vocês continuem. Então foi assim. Aí a gente ficou meio receoso. Mas aí eu olhava para o Alessandro, por
Porque o Marcelo, bem dizer, ele estava na polícia, ele estava empregado, né? Então ele estava... Mais sossegado, entre aspas, ali. De uma garantia. Mais sossegado. E a gente garantia. tinha o quê? A gente tinha os nossos carrinhos que a gente tinha angariado aí durante esse tempo, mas a gente ficou meio assim, pô, e agora? Aí eu conversando com o Alessandro, eu falei assim, acho que não vamos encarar, não. Eu falei assim, aqui não. Eu ainda falei para ele, aqui não. Mas vamos ver se a gente acha um outro lugarzinho pra gente ficar. Aí a gente acabou encontrando não era tão grande, mas a gente tinha a vantagem que era um aluguel barato, na Avenida Itaquera. Era um lava rápido. E o cara tava passando lá o ponto do lava rápido, aí eu fui lá, eu falei, Alessandro, tem um ponto ali de um lava rápido, cara, acho que dá pra gente... No princípio a ideia nossa era assim, dá pra gente lavar uns carros lá, a gente fala, e põe nossos carros pra vender na porta lá. 2 negócios num só. Exato. Só que o lava rápido não durou 3 meses. A gente já pegou Encheu de carro. Já chutou tudo, E aí a gente acabou... Aí ficou só vocês 3? Não, foi só eu e o Alessandro. Foi só o seu Alessandro? Só que a gente tentava... Eu falei, Marcelo, vamos lá com a gente, não sei o que lá. E o Marcelo ele ficou meio... Depois que o pai dele saiu, ele ficou meio assim... Ele não sabia, ele ficou meio perdido. Né? E a gente, não, vamos. E ele, não sei o que lá. Até que um belo dia nós falamos, Marcelo, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Aí nós pegamos e fomos tomar uma cerveja. Aí nós deixamos o Marcelo bem louco. Marcelo, desculpa, viu? Mas nós convencemos ele, depois que nós falamos, tá bom. Conseguimos, ele falou assim, tá bom. Eu falei, Marcelo, mas não é só isso. Aí ele falou, tipo assim, o quê? A gente tinha feito um orçamento, porque assim, a gente tava num lugar onde não era coberto, mano. Nossa, uma loja descoberta é terrível, mano. Suja demais os carros e tal. Marcelo, só que a gente fez um orçamento aí pra fazer a cobertura da loja. Vocês são loucos, não sei o que lá. Mas acabou que a gente conseguiu, acabamos convencendo ele, fizemos a cobertura e virou uma loja. Aquele lá, aterramos, fizemos e virou uma loja. E continuou com o nome Fórmula Indy. Tá, pegaram... o nome... Já tinha um nome, os clientes, tudo já, né? Clientes, alguns, tá? Mas eram poucos. A gente, bem dizer, fez a nossa clientela. Só que assim, aquela loja, eu costumo dizer, a gente só não ficou rico. Porque aquela loja era muita bagunça, cara. Pensa. 3 bem dizer. Então era assim, a gente chegava... Não tinha a experiência que você tem hoje, vamos dizer assim, né? Pra administrar. Não, até que a gente administrava bem. Só que a gente queria curtir também, entendeu? Então, assim, dava sábado normal. Sábado mais forte. Era mais forte e loja funcionava até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Tinha dia Meteu um churras aí, meio-dia, né, comendo... tem a parte do churrasco, mas tem a parte da praia. O quê? Chegava sábado assim, vamos pra praia. Sério? Fechava a loja e Fechava a loja pra praia, mano. Dava 11 horas, vamos pra praia, mano. Então... Curtia. Vender carro, porra, Então teve disso. E tinha a parte do churrasco também. Umas coisas inimagináveis. Hoje eu olho e falo assim, como a gente fazia uma coisa dessa, cara? Cara, mas eu posso dizer o seguinte. Curtiu. E a gente vendia, cara. A nossa loja tinha um apelido. Ela era conhecida como a loja dos boy. Por quê? A gente não gostava de... Você fala assim, o Onix vende bem. Que Onix, o quê? Eu quero o GTI, Cadete GSI. Carro a gente só queria esportivo. A gente só queria carro esportivo. E acabou virando a gente colocava muito carro esportivo. Às vezes caía. Pegando uma fama. Sim, então a gente sempre teve carro, trabalhou muito tempo com carro esportivo. Saveiro Sunset... Todos esses carros que hoje, eu costumo falar, esses carros que nós trabalhávamos antigamente, se tivesse guardado tudo, hoje estava todo mundo milionário. GTI teve de monte. Nunca imaginava, né? Então, cara, são carros... Aí, então foi sua primeira loja, assim, foi oficial ali. Isso, e sobre a nossa tocada, os 3 sócios, entendeu? Que era eu, Marcelo e Alessandro. Então ficavam os 3. A gente tinha uma divisão, a gente não tinha capital compartilhado. Ô César, você teve um clássico, né? Um Bianco, né? Vixe, foi antes, né? Foi antes. O Bianco eu tive, se eu não me engano, foi no ano de 1990, eu acho que foi 90. E a dele é vermelho. Eu tinha uns 20 anos mais ou menos quando eu tive o Bianco. Nossa. 21 anos, não mais que isso. Eu tive um Bianco vermelho, 1980. Se tivesse com ele até hoje, hein? Nossa, caraca. É raro. Eu tive muito carro que hoje, se tivesse, você fala,
Então, Você falou do tempo, eu lembrei que você teve uma Bianco e eu não lembrava se foi antes ou durante a Fórmula Não, Indy. foi mais. Não, foi antes da Fórmula Indy. Foi nessas trocas de compra, vende, troca, compra, vende, aí aparece troca, compra, vende. Apareceu um cara querendo comprar. Mas mesmo um carro, naquela época já era raro, né? Era raro, mas não era caro. Não, isso. Era difícil ver. Isso, mas não era tão caro. Mas não era tão caro. A gente tirava a rasca na Vila Matilde. Ia mesmo. A gente ia lá, nessa época essa foi a época onde a gente ficava assim, ali sempre junto ali na rua, né? Foi bem antes de trabalhar. Verdade. A gente ia pro racha, mano, lá na Vila Matilde, naquele racha. Hoje, graças a Deus, o pessoal tem, né? Antigamente não tinha. Hoje o pessoal tem Interlagos, tem oportunidade. Né? Você pode andar lá com segurança. Na nossa época, não. Era raiz. Então era o pro racha e a gente ia lá pro racha da Vila Matilde. Muita gente ia lá pra Vila Matilde. Muita né? gente. Tinha aqui na Aricanduva e depois foi pra lá. Na Aricanduva eu peguei. Aricanduva não... Nossa, não chegou aí, né? Não. Aricanduva era... Mas a Vila Matilde na Jaco Pêssego, né? Na Jaco Pêssego eu nunca fui. Eu ia no Vila Matilde. Na Aricanduva eu vi um cara acabar com uma GTB. Em 2015, que aí eu peguei e falei assim, ó, agora pra mim, eu tava com 45 anos, aí eu falei assim, agora chega. Carro, assim, eu ganhei, graças a Deus, tudo que eu conquistei foi carro que me deu, entendeu? Então, em 2015 eu falei assim, agora eu não quero trabalhar, não quero mais ter compromisso com loja, não quero mais... Vai ficando mais... Porque loja, quer queira, quer não, é meio sacrificante. Tem a parte burocrática também. Não é nem isso, é a parte de... Você trabalha de segunda a sábado. Domingo, normalmente... Vai pra feira. Às vezes você estava sem carro, precisava comprar, tinha que ir pro AMB. Então você perdia... Você sobrava o quê para você? Domingo à tarde? Então, e aí começou a se tornar um negócio assim, eu falei assim, não, em 2015 eu cheguei e falei assim, chega. E o César hoje, o que ele faz além de vender carro? César hoje nada. Não faz nada? Ué, mas foi essa a intenção, era de ficar mais suave. Você se especializou, você tem até um canal, né, que a gente vai falar sobre agora, que fala sobre PCD, né? Sobre assuntos de PCD. Sim. Por eu ter também a precisão, não é precisão, né? A gente tem lá um carro que foi retirado com isenção de imposto, que é o carro PCD. Com algumas coisas que foram acontecendo, e está acontecendo aí agora, com relação aí a corte de benefício para PCD e tal, um belo dia eu joguei, porque eu estava jogando outro conteúdo no canal, eu estava jogando algumas outras coisas no canal, o canal estava iniciando. Né? Eu tinha começado a fazer há pouquíssimo tempo, mas aí começou a acontecer essas coisas. Aí um belo dia eu resolvi jogar uma coisa falando de PCD por conta do que estava acontecendo. Aí pronto. Aí, o pessoal se interessou. Mano, eu olhei lá, eu catei um vídeo lá e nego perguntando. Falei, caramba, meu. Eu fui olhar o vídeo, 14 mil visualizações, e falei, nego se inscrevendo. E fazendo perguntas. O canal fez assim, ó. Não era nada daquilo que eu estava propondo. Mas o canal, assim, tipo, em um mês, 4 mil inscritos. Caramba. Aí eu falei... Foi para outra direção. Foi para outra direção. Eu falei, isso é o que o pessoal gosta, mas ainda assim não é o que eu quero. Mas tudo bem. Mas assim, eu vou falar um pouco, porque assim, tem muita gente que não sabe que tem direito a você pegar um carro com isenção de imposto, embora hoje, vou falar também, praticamente não está compensando muito você pegar um carro PCD, por conta de alguns acontecimentos aí na economia, alguns cortes de benefício. Então... Sempre existiu é uma época... PCD? Desde que ano que tem esses benefícios? Eu nunca fui muito ligado nesse assunto. A gente foi ser ligado um pouco nesse assunto quando realmente a gente quando precisou. Porque assim... Hoje você tem um problema no joelho, que o médico fala, você tem que evitar a fadiga do seu joelho. Então, ele vai te dar um laudo, você pode comprar um carro com isenção de imposto, com câmbio automático. Porque você precisa, entendeu? Às vezes a pessoa fala PCD, pessoa com deficiência, pensa só naquela pessoa que não, ou perdeu algum membro. Então, a pessoa tem essa ideia do PCD, e PCD não é isso.
Tá? Um problema de coluna. Um problema de coluna, uma hérnia de disco, tudo que facilita o seu bem-estar. Então, é muito mais fácil. Isso aí passa por exames? Como que é? Funciona assim. Primeiro, primeiro você vai ter que receber uma orientação do seu médico. O seu médico vai falar assim, Elcio, você tem um problema... E eu tenho que fazer ter um tratamento já... Na verdade, você tem que ter o diagnóstico. Só? Não, por exemplo, hoje eu tô com uma dor no joelho. Não é uma... mas não é isso. Aí eu vou lá no médico hoje. Eu vou lá no médico amanhã, o cara falou, você tem artrose aí, então, ele fala assim, crônico e tal. Aí ele vai fazer um laudo. Se você já fez cirurgia, alguma coisa assim no joelho, que você acabou perdendo de alguma maneira um pouco da mobilidade, ou se você faz movimentos, dói. Isso, exatamente. Então, mas isso não precisa ter um histórico com esse médico? Não, você precisa ter o laudo dele e os exames comprobatórios. Comprovando que eu tenho esse problema. Então, tem que ser crônico. Sim, tem que ser uma coisa que te incomoda, entendeu? Então, o médico que vai te falar. Aí eu pego esse laudo. Então funciona assim. Então vamos imaginar, vamos colocar aí um exemplo, tá? São várias. Você quer saber se você tem direito, você tem um determinado tipo de... eu falo deficiência, mas não é deficiência só a deficiência em si. Você tem algum problema que te... Limita. Então... Quer saber se você tem direito? Você entra na internet e coloca lá doenças, né? Eles colocam como doenças que dão direito à isenção. Vai aparecer a lista lá das doenças que você pode sim pleitear o direito a um veículo com isenção de imposto. E funciona da seguinte maneira: o primeiro passo é o seu médico constatar que você tem ali aquela deficiência e que se você permanecer, por exemplo, cambiando, você ficar pisando no pedal da embreagem, estou citando esse para ficar mais exemplo. Um exemplo. Então ele fala, isso vai piorar o seu quadro, entendeu? E você vai sentir dor. Então ele já está te orientando. Ele vai colocar isso que vai no laudo. Ele vai fazer um laudo médico dizendo que você não pode ficar dirigindo um veículo com transmissão mecânica, que você precisa de um carro automático, tá? Com base nesse laudo e nos exames, que não basta o médico ele dar um laudo, você tem que ter exame, porque assim, o seu médico dar um laudo não quer dizer que você vai conseguir a isenção de imposto. Ele vai te dar um laudo para você começar um processo de isenção. Como que você começa um processo de isenção? Primeiramente, a sua habilitação já era. Vai tirar outra carta. Você vai ter que vai tirar uma habilitação especial. Então, essa habilitação especial, tem várias autoescolas que são especializadas em tirar essa habilitação especial. O que você vai fazer? Você vai levar o seu laudo médico, os seus exames nessa autoescola e a autoescola vai pleitear junto ao Detran que você faça um exame com um médico perito do Detran. Aí você vai apresentar o seu laudo, os seus exames lá no Detran, eles vão fazer como se fosse uma perícia. Você vai passar pela perícia do médico do Detran e ele é que vai autorizar, mediante o seu quadro, os seus exames, o laudo do seu médico, ele que vai autorizar ou não você tirar a carteira especial. Se ele autorizar... Isso na habilitação só. Estamos na primeira parte, habilitação. Então, aí ele vai autorizar você tirar uma habilitação especial. Então, você vai ter obrigatoriamente, mesmo você sabendo dirigir, você sendo um exímio motorista, que usa até capacete dentro do carro, você vai precisar fazer aulas novamente. Ele vai fazer fácil, o capacete. Em um carro com transmissão automática. Então, você vai ter que fazer as aulas... Isso dependendo da deficiência, vamos dizer assim, porque... Existem casos que a tem pessoa que fazer não adaptação, tem o braço. Isso. Então, mas as autoescolas especializadas, elas têm todos esses veículos adaptados. Tem carro com acelerador na mão, então por isso volante com aquele e aí o médico do Detran avalia para ver qual que é o tipo que você vai... Aí ele vai colocar as letras na carta, você vai tirar a carta com aquelas letras, com a sua necessidade. Então você não tem o braço, então você vai precisar de eles chamam de pombo, que é a bolinha no volante que você gira sem precisar da outra mão, entendeu? Então, ele vai colocar as adaptações que aquele carro vai precisar sofrer, né? Então, existem algumas letras que vai caracterizar a sua deficiência e o que o seu carro tem que ser adaptado. Lembrando que as concessionárias não fazem adaptação no carro, tá? Você vai tirar o carro da concessionária. A única coisa que vem é no caso da transmissão automática,
E que é obrigatório, tá? No caso do deficiente condutor, tá? Se você for ser o deficiente condutor, porque existem casos que você pode tirar um carro com isenção de imposto, mesmo o deficiente dirigir não dirigir. Você. Você tem uma pessoa, um autista, que foi autorizado pelo governo federal, autorizado um autista, que um familiar vai tirar um carro no nome do autista, o representante legal, o procurador daquele... O meu irmão, quando ele era crônico renal, às vezes ele não tinha condição de ir, ele tinha direito de alguém tirar para conduzir ele ao médico, né? E aí tinha direito. Então, aí você tem o direito, nesses casos também, a pessoa não vai ser condutora, mas você tem direito a comprar um carro com isenção, só que vai ficar uma pessoa... Beneficiário para... E vai ficar uma pessoa que vai ficar encarregada de dirigir para você, levar você no médico, entendeu? Então, nesse caso também é permitido mesmo para não... Aí o carro não precisa sofrer adaptação, pode ser até carro com câmbio manual, tá? Nesse caso pode ser, aí o carro não precisa ser... não vai ser o condutor. Exato, o condutor vai ser uma pessoa... Eu não vou falar normal, porque todos são normais, mas uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, que vai dirigir ali, não tem problema nenhum em dirigir um carro manual. Agora, no caso do deficiente que vai ser o condutor, aí sim, aí precisa passar por esse exame para saber as adaptações que o carro vai ter que sofrer. Feito isso, o médico do Detran autorizou, você vai tirar a carteira especial. De posse da carteira especial, com as letras das adaptações que o seu carro vai precisar sofrer, aí você vai dar entrada no processo de isenção para tirar um carro 0 km. Necessariamente, você como deficiente, você precisa tirar um carro 0. Não. O que você não vai ter, você tirando um carro usado, comprando um carro usado, é a isenção do IPVA. Tá. Você só tem isenção do IPVA quando você tira na 0. Você tem isenção do IPVA, do rodízio e ICMS? E estacionamento. Não, carro usado não, porque o carro usado... não, tô falando do 0. O 0 sim. 0 você tem desconto de ICMS, de IPI, vou falar um pouco, porque é aí onde eu falei para você que ficou muito restrito. Um pouco as regras. Mas é ICMS, IPI e IOF no caso de você comprar o carro financiado. Você vai comprar o carro financiado, você também não paga IOF. Legal. Então já acaba baixando um pouco a prestação. E normalmente, antes de você falar do IPI, esse processo ele é demorado, a média mais ou menos? Eu falo assim, o processo quando eu fiz os processos de isenção que eu faço, eu costumo fazer sempre por uma empresa credenciada, tá? O Marcelo, ele já faz o dele ele mesmo. Ele entra lá no sistema e ele faz tal. Tudo vai de habilidade de fazer. Mas assim, normalmente eu dou na mão de uma empresa e os caras fazem. Como se fosse um despachante mesmo. Isso. Entrega lá para eles e eles fazem o processo de isenção para você. Demora. Já chegou em casos meus demorar 6 meses. Caramba. Mas já teve casos de demorar 2. Então tudo depende do que tem lá dentro, de como que está a economia, se os caras estão segurando um pouco, se os caras estão liberando um pouco. Então, tudo... Porque teve uma época que tinha você ia até comprar, né, um carro e tava lá meio que peladão, assim, pé de boi, assim, não tinha muita coisa. Não, é o que está acontecendo agora em virtude... Depois mudou, né? Aí veio o completão por causa do valor, acho que tem um valor, né, que você pode comprar. Não, vamos assim, vamos aqui na parte para a gente concluir o fazer processo. Uma cronologia. Para você poder chegar nesse ponto que a gente está falando. Então, depois que você está com a carteira especial, aí você vai dar entrada no seu processo de isenção. Ou por empresa ou você mesmo fazer. Certo. Aí você vai vai sair primeiro a carta do IPI, que é a isenção do imposto federal. Saindo a carta do IPI, aí você vai dar a entrada na carta do ICMS, para isenção do ICMS. De posse dessas duas cartas, você já está com as duas cartas na mão, aí você vai pegar essas duas cartas, mais a habilitação especial, e aí você vai levar tudo numa concessionária. Tá? Existem concessionárias que elas mesmas fazem o processo para você. Às vezes elas dão como cortesia, para atrair o cliente para comprar um carro da marca dela. Então ela fala, não, pode só traz. Aí você só leva a habilitação e os seus documentos, e eles têm
Se você entrou numa concessionária, você vê lá que tem um departamento que é... Um cantinho só para... você leva só lá a habilitação. Pra isenção, né? Você leva só a habilitação especial, seus documentos pessoais, alguma coisa que eles pedirem lá de documentação pessoal, e eles mesmos dão entrada no processo de isenção para você. Tá? Isso é válido para qualquer concessionária, para qualquer carro nacional? Ou importado? O carro tem que ser fabricado no Brasil. Não pode ser carro oriundo de outro, de outro tem que ser montado país. aqui. Tem que ser montado no Brasil. Qualquer um tem direito. Qualquer marca. Parece que teve em virtude aí do Mercosul, parece que abriram uma exceção, eu não sei se era para carros do México, fabricados no México, que estava conseguindo também a isenção aqui no Brasil. Mas isso eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Eu ouvi um comentário de alguém falando que estava liberado de carro do México. Mas até onde eu sei, carros fabricados no Brasil. Aí eles têm direito à isenção. E aí, quando chega esses laudos de IPI e do ICMS, aí a concessionária manda o seu processo prontinho, já com as cartas de isenção, aí ela manda para a montadora. Você não vai adquirir o seu carro da concessionária. A concessionária ela é uma mera intermediária, entendeu? O seu carro, tanto é que você pega uma nota de um carro PCD, ela não está no nome lá de, por exemplo, André Ribeiro, concessionária. Ela não vem com a nota da concessionária. Vem como Chevrolet, ela vem como Chevrolet do Brasil, Volkswagen do Brasil. Então, o seu carro vem direto de lá. Então, ele é sem intermediário. Uma venda direta. Uma venda isso, exatamente, como se fosse uma venda direta. E a concessionária faz isso porque ela também ganha, tá? Não sei se ela ganha da montadora, ela deve ganhar alguma coisa, uma comissão da montadora. E também nas revisões, que as revisões você vai fazer tudo na concessionária. Mas assim, então eles mandam para a montadora aquele seu processo. Então aí a montadora vai fabricar o seu carro, tá? Obrigatoriamente, o carro PC dele tem que ter vidros elétricos, direção hidráulica, isso é obrigatório, tá? Já tem que ser de série. Eles vêm com vidros elétricos, trava elétrica, direção hidráulica e câmbio automático. Isso é obrigatório, não sei que critério que eles usaram para colocar essa obrigatoriedade, né? Mas isso é os itens que já vão vir no seu carro. Lembrando, tá, que se o seu caso for de usar carro automático, então ele vai vir, se for só automático, você tem um problema no joelho esquerdo, então o seu carro não precisa de uma outra adaptação que não o câmbio automático. Sim. Então o seu carro vai vir lá com câmbio automático, chegando na concessionária, eles vão te ligar e você vai lá buscar e você vai pagar... Você paga o carro quando ele já vai para... antes de... já faz uma reserva. Ele feito uma coisa. Quando sai o carro, seu carro fica pronto, ele já te manda um boleto, você paga e aí o carro vem. Entendi. Ele vem direto da montadora, a concessionária só te entrega o carro. No mais, valores de isenção. As porcentagens ali. Normalmente... Os primeiros carros que eu peguei, que eram versões aí 1.5, 1.6, dava em torno aí de 23%. A menos. No meu caso era só mesmo a questão da embreagem, né? Então não precisava de outro tipo de adaptação. Então o carro vinha só com o câmbio automático, os itens, né? Mas o câmbio automático obrigatoriamente, né? Por conta que ali está ligado realmente ao que você precisa, né? Então não precisava de nenhuma adaptação. Você pega como que eu vou dizer? O carro chega na concessionária, o pessoal vai te entregar e ele já vem com a redução dos impostos. Como eu disse, os carros que eu peguei anteriormente eram 1.6, então ele tinha 12% de isenção de CMS. Varia muito a motorização? Varia. Então, tem a questão. Como os 1.6 que eu peguei anteriormente, ele tinha 12% de ICMS e 11% de IPI, que veículos de 1.0 até 2.0 é 11% de IPI. Isso. E o ICMS é independente. Não tem motorização. Só o IPI que trabalha com essa questão da motorização. Que teve uma lei que foi feita anteriormente, que carros não sei se para não poluir muito, quanto menor fosse a motorização, menos pagava de IPI. É por isso que acho que lançaram os 1000, né?
Então, mas aí você cai na questão de que você também vai ter uma isenção menor. Porque assim, a isenção do IPI, ela é para todos. Deixa eu explicar direito. Você compra um carro, você vai pagar o IPI. Como o IPI foi reduzido para veículos 1.0, então o IPI é 7%. Era 7%, porque agora teve a lei do governo federal que reduziu um pouco mais ainda. Se eu não me engano, agora está 5,7%. O que você que vai comprar um carro normal. Você vai comprar um carro normal, o IPI que você vai pagar num carro 1.0 é 5,7%. Compensação, o governo federal baixa o imposto, o governo estadual sobe. O governo estadual subiu de 12% para 14,5%. O que tirou do IPI jogou no... O governo federal baixou o IPI para ajudar, o governo estadual subiu para 14,5%. Só no nosso. Porque na verdade neutralizou, né, a vantagem pro contribuinte. Né? Pro contribuinte normal. Agora, pro PCD, que nem esse último que foi pegar, que é 1.0, então eu já tive a isenção foi menor. Porque o carro é 1.0, então eu paguei. Eu não cheguei a pegar essa lei de 5,7, eu ainda peguei a lei dos 7%. Então ele teve 7% de IPI e 12%, que ainda era 12% de ICMS. Porque agora teve um boom aí, né? Teve um boom aí dos valores dos carros porque antigamente, vou supor, acho que até continua, né, o valor de 70 mil. Isso. Só que o carro era bem mais em conta, né? E hoje o carro... Eu posso dizer que eu até fui felizardo. Você ainda pegou aquela parte... Eu peguei bem... Eu peguei bem na época que... primeiro que eu dei sorte duplamente. Eu tinha dado a entrada, eu tinha vendido um carro que eu tinha anteriormente e dei entrada num novo processo de isenção, que aliás esse foi o que saiu mais rápido, saiu em 2 meses. Aí dei entrada num novo processo de isenção. Aí saiu o meu processo de isenção, aí eu precisava definir, né? Quando você vai pedir o ICMS, a isenção do ICMS, você já tem que definir. Então o rapaz falou para mim, o cara que faz o meu processo de isenção, ele falou, você já definiu o carro que você quer? Aí eu estava em dúvida, porque ainda não tinha esse carro no mercado. Aí eu falei assim, o que tinha de melhorzinho, porque tem essas questões de teto, que você pode comprar naquele valor, o que se encaixava para me ter as duas isenções era o Kicks, o Nissan Kicks, que ele era 1.6, então ele dava 12% de ICMS e 11% de IPI. Então eu falei assim, de tudo que tem hoje no mercado, esse aqui é o melhorzinho, né? Eu falei, eu acho que vai ser esse. Naquela semana saiu na televisão, lá e lançou lá, nova Tracker. Aí eu olhei, eu falei assim, caramba. Tá bonito. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Aí eu falei assim, caramba, mano, esse carro é bonito, né? Mas aí eu fui ler, eu falei, mas 1.0? Falei, não, você tá brincando. Carro desse aí. Um SUV. Essa aqui é 1.0? É 1.0 turbo. Mas eu ficava assim, mano, será que esse motorzinho 1.0, 3 econômica pra caramba, 3 sei, cilindros, 1.0, 3 cilindros. Falei, esse carro não vai, esse motor não vai puxar esse carro. Eu ficava com isso na cabeça, falei, mano, esse motor não vai puxar. É a tendência, né, que a gente tava falando com o Giovanni, né? Mas é estranho, né? Eu falava, não. Pra ele, mais ele que já teve GTB. Pô, você Tem nada a ver. Pô, GTA GTB, 6 cilindros, aí você pega uma dessa daí. O carro grande. Sim. Carro grande, pesado, 3 cilindros. Eu tinha, antes dela eu tinha um Creta. O Creta era 1.6, então ele tinha 128 cavalos, então ele era um excelente carro, bom e tal. Aí eu ficava, mano, 1.0, você não vai andar. Aí eu fiquei pensando, aí o que eu fiz? Eu entrei na internet, falei, vou ler a ficha técnica desse carro. Aí comecei a ler toda a ficha técnica do carro, tal. Eu falei, caramba, o carro tem 118 cavalos. Eu falei, não perde tanto pro Creta, né? 3 cilindros, tal. Aí eu comecei a olhar a torque, eu falei, nossa, mas o torque do carro é bom. Aí eu falei assim, meu... Aí eu falei, consumo. Eu falei, vou pela beleza. Aí o que eu fiz? Como a Chevrolet deu tanto azar naquela... Assim, ela lançou o carro, na outra semana entrou a pandemia. Teve que fechar todas as concessionárias. Lembra que quando foi instaurado mesmo essa questão de fechar tudo. Teve o lançamento do carro, eles fizeram o lançamento do carro. E era assim, quando eles lançaram, eu fui procurar saber, mas esse carro o PCD vai poder comprar esse carro, né? Por causa do valor.
Porque a gente não sabia. Aí, mas o que a GM E motorização? fez? Não, motorização não Não tem nada a ver. Era lançamento, eu não sabia se tava liberado era mais a questão do valor, porque se é um carro que passa do teto para você comprar, aí para mim já não valeria a pena. Aí eu fui olhar o carro, aí que a GM fez? Ela nem tinha um carro definido, ela não tinha ainda a Tracker, ela já estava lançando um carro naquela semana, bem dizer. Ela não tinha um carro definido ainda, que falar, isso aqui é o carro para vender para o público, esse aqui vai ser o carro para vender para PCD. A configuração. A configuração, ela não tinha ainda definido. Então ela fez o quê? Como ela queria chamar o público, era lançamento, ela queria chamar o público. Fez tudo o meu pacote. Ela falou assim, eu lembro que na época esse carro, essa versão que é a LT, ela custava, acho que 78, 79 mil reais. A versão que é vendida para o público, normal. Então, quer dizer, ela passava do teto. Mas a GM, para atingir ela não tinha nenhum carro definido para PCD. Como que vai ser o PCD? O que a gente vai ter que fazer para esse carro chegar nos 70 mil, para vender para o PCD e tal? Ela ainda não tinha isso definido. Então eu falei, não vai entrar para o PCD. O que a GM fez? Ela lançou um lote promocional. Caramba. Ela falou assim, completo. Pacote ela completo. Falou assim, nós vamos reservar 1.000 unidades dessa, aí a versão LT, vamos reservar 1.000 unidades para o público PCD. Caramba. E eu estava com o processo pronto. Nossa. O meu processo estava prontinho. Sorte, hein? Aí eu cheguei pro rapaz e falei assim, não põe o Kicks não, coloca... Porque o ICMS sempre sai rápido, o que demorava mais era o IPI. Aí eu falei, define meu carro aí como uma Tracker. Aí ele falou, beleza. Eu falei, mas e agora? Como é que eu vou dar entrada? Aí eu ficava pensando, como é que eu vou dar entrada nesse processo de isenção se as concessionárias estão tudo fechadas? Lockdown. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, vai na concessionária. Por isso que eu falo, né? Às vezes quem está fazendo o processo por si só não sabe de muitas coisas. As manhas. O cara da empresa, quando ele faz, ele falou, vai na concessionária tal, tá fechada, mas você vai lá e fala que você quer falar com a pela fulana porta dos de fundos. Tal, exato, fala com a fulana de tal que ela pega seu pedido. Caramba, meu. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí o famoso QI. Aí catei o processo, cheguei na concessionária, a porta fechada, falei, eu vim falar com a fulana de tal. Aí o cara falou, pera aí que eu vou chamar. Foi lá chamar a mulher veio, eu falei, o fulano de tal falou que vocês estão recebendo. Aí eu falei, não, a gente não tá podendo trabalhar, mas estamos recebendo o processo de... tá tudo interno. Né? Que não tinha nem visitação, você não podia. Eu comprei o carro sem ver ele pessoalmente. Eu não vi esse carro, eu não tive. Não foi nem degustação. Só pela TV. Não, só pela ficha técnica e as fotos que você. Então, lindo. Não, lindo demais. Aí eu entreguei para ela o processo e deu sorte. Eu consegui pegar uma desse lote promocional, né? Então ela saiu, ela veio completa. E por conta da pandemia, começou o que ia acontecer? Começou a faltar os tais dos semicondutores. Aí começou a faltar. Aí começou. E até hoje. Aí, exatamente. Aí parou produção, começou a parar as produção, entendeu? E que nem eu retirei o carro na concessionária num dia específico. Os caras falaram, vai estar aberta só para você retirar o carro, porque não estava trabalhando, eles não estavam trabalhando. Aliás, teve carros que saíram com uma configuração inferior por falta desse material. Do semicondutor. E aconteceu o quê? Por falta dos semicondutores, não se produzia carro. Você vê que a GM mesmo parou a produção do Onix, desses Onix que são também 1.0 turbo, parou a produção, parou a produção da Tracker. Dos carros? Exatamente. Usados? O que aconteceu? Também. Porque teve jogada política também. Eu sei que faltou, por conta da falta dos semicondutores, não se produzia carro. E o que começou a acontecer? O pessoal queria comprar carro, mas não tem. Aí o pessoal começou o quê? Cair um pouquinho para os seminovos. Aquele seminovo pouco usado, de um ano de uso, com baixa quilometragem. Tá zeradinho. Só que você não tem o carro. E uma coisa que foi interessante, que isso eu vi, foi que as concessionárias, quando parou de fabricar determinado número de carro, determinado modelo de carro, a concessionária ela tem sempre um estoque lá. Sim. Eles têm o que está comprado, o que está no pátio, 2020. tá tudo lá. Os caras falaram, não estou entregando mais carro, então nós vamos fazer o que com o que a gente tem? Eu até entendo, porque assim, a concessionária deve ficar fechada, mas ela tem funcionário. As despesas ela continuam, tem despesa, né? Tá tudo continuando. A despesa Os caras fizeram o quê? Os carros que a gente tem no pátio, vamos aumentar o preço. Tem muita demanda.
Muita gente procurando. Não tem da Pouca onde... oferta. O cara falou, vamos subir o Começou a preço. aumentar. Porque o cara falou assim, se eu subir o preço, meu lucro vai ser maior. Vai suprir um pouco as Do despesas. prejuízo que... E tem essa tem questão dado do de- aumento do ICMS. Teve um aumento do ICMS. Teve, o ICMS está 14,5% agora. Então, aí o que acontece? Olha só como é. O carro aumenta o preço, o IPVA aumenta também, porque você tem a tabela aumentando os carros Sim. novos. A questão... Você tem mais... você paga a porcentagem sobre o valor do carro. E a questão da explosão do preço do carro foi muito por conta disso. Não tinha carro, os caras começaram a pedir o quê? 10, 15%. Começou nos 10, 15%. Aí quer dizer, quem tem um Onix, um Onix estava, por exemplo, 50 mil. 50 mil. Aí o cara começou a vender a 70. Aí o cara que tem um ano atrás, tem um 0 quilômetro, aí tem aquele que tem um carro com um ano de uso. Aquele carro que valia 40, se o zero era 50, dele era 40. O dele foi para 65. Então ele está ali atrás. Aí começou essa cascata aí depois de começou, aumento de preço. aí atualizou a tabela, né? Vamos por a 65. E aí o pessoal pedia acima da tabela ainda, né? Sim, porque não tinha. Tem. Aí começou a subir, aí o pessoal começou a pedir mais caro, loja vendendo com ágil, tudo mais caro, e o preço foi subindo. E eu sempre falei, vocês estão pensando que depois que voltar ao normal, esse preço vai cair? No Brasil, pode esquecer, não desce. É igual combustível, cara. Agora já era, não vai baixar mais. Subiu, não baixa mais. E esse carro você pode ficar quanto tempo com ele? É obrigado, aliás? Era obrigado há 2 anos. Aí entrou o governador Atual? o Dória, que estava antes. Que agora tem o outro. Aí ele entrou com uma lei para... São Paulo tinha acho que 2 ou 3 estados que trabalhavam com 2 anos. Tá? Porque existe o CONFAS, que é um órgão do Ministério da Economia, e o CONFAS determinou que tinha que se ficar 4 anos. Para você obter uma isenção de imposto, você tinha que ficar 4 anos com o carro. Muitos estados acataram. Na época, o governador, se eu não me engano, era o Márcio França. O Márcio França falou assim, não, negativo. Ele falou assim, negativo. Em São Paulo vai continuar 2 anos. Bateu de frente ali. Não. Ele podia. Ele falou, eu vou deixar 2 anos. Então, todos os estados acataram. Acho que 2 ou 3 só que então, permaneceram com 2 anos. O mínimo que você tem que ficar com ele é 2 anos. Não, naquela época lá. Quando entrou o João Dória foi lá e falou, não, São Paulo também vai ser 4 anos. Então foi para 4 anos? 4 anos. Que nem o Creta, quando eu peguei, fiquei 2 anos. Esse aqui, esse já sou obrigado a ficar 4 anos com ele. Caramba! Por causa da lei nova. Aí vem as questões. A questão que eu estava falando até aqui, comecei a fazer os vídeos lá no canal falando sobre o IPVA, porque também o governador João Dória, ele chegou e falou, entrou numa dessas de entrar nesse meio do PCD, achando que ele falou assim, só vai poder tirar carro, porque assim, tudo mexe com arrecadação. Ele está dando uma isenção de ICMS, ele está recebendo menos arrecadação. Sim. Então ele entrou lá no meio e falou assim, não, agora só vai ter direito à isenção, tanto do ICMS quanto do IPVA, que também ele deixa de recolher. Só quem tem doença gravíssima. Então, só que assim, o negócio bateu meio, não desceu legal. Por quê? Ele falou assim, quem tem carro que só precisa de transmissão automática, não era considerado uma deficiência grave. O seu problema no joelho, por exemplo, não é considerado uma doença grave. Caramba. Então ele falou, não, você não vai ter mais direito à isenção do IPVA. Só que aí bateu com algumas entidades aí que já entraram na briga, porque o pessoal falou, não, mas você está sendo discriminatório. E era fácil provar que ele estava sendo discriminatório. Um exemplo clássico. Você não tem a sua perna esquerda. Você é um deficiente físico. Você não tem a perna esquerda. Você precisa de um carro automático. Seu carro precisa de alguma outra adaptação que não o câmbio automático? Não. Você não tem a perna esquerda. Você é um deficiente. Seu carro só precisa ser automático. O cara que não tem a perna direita é um deficiente? Sim.
Só que o carro dele já precisa ter uma adaptação. adaptação. Mas os dois são deficientes, os dois não têm a perna. Um à direita e um à esquerda. Aí as entidades os caras já foram, o Ministério Público entrou e bateu que estava sendo discriminatório, porque aí o cara que não tem a perna direita é deficiente. O cara que não tem a perna esquerda não é. Caramba, mano. Puta, é bem político, né? Ele até chorou no finalzinho aí. Nesses dias aí, ele até chorou. Assim. Aí eu sei que... Aí começou a fazer... Aí foi onde ficamos sabendo da notícia, aí eu fiz vídeo no canal, aí começou aquele negócio lá, enfim. E hoje tá então hoje, entre aspas, não está compensando. O que acontece? Está uma briga, ainda a questão do IPVA, a questão do ICMS, até por pressão mesmo política, o que acontece? ICMS dava direito a comprar, ele só dava direito de você comprar um carro com isenção de ICMS, o carro até 70 mil. O carro não podia passar disso, senão você não tinha direito à isenção. O governo federal também era 70, o IPI, que é do governo federal, também era 70 mil. Só que chegou num estágio que você não estava encontrando mais carro automático de 70 mil. O governo federal foi lá e aumentou. Atualizou. Falou, o IPI agora você pode comprar um carro até 140 mil, que você vai continuar tendo direito à isenção do IPI. O governo estadual não, ele segurou nos 70. Aí por muita pressão, o pessoal, não, mas não tem como comprar um carro automático, 0 quilômetro, nessa faixa de preço de 70 mil reais. Aí ele deu o jeitinho brasileiro, favorável ao governo, é claro. Ele falou, então é o seguinte, vocês vão ter direito a vão poder comprar um carro de até 100 mil, só que eu só vou continuar isentando os 70 mil. Os 30 mil você vai ter que pagar. Aí ele fez isso. E está valendo até hoje. Até hoje é isso aí, é 100 mil para ter isenção do ICMS, você pode comprar um carro automático. Ou seja, é uma cota. Você tem isenção por uma cota. Isso. Até 70 mil você está isento. Que passar disso você tem que pagar. Você tem que pagar os 14,5%. Não. Você paga só dos 30 mil. Pagar o integral do 14 dos 14,5%. O 14,5% sobre 30 mil, que é o que excedeu os 70 mil. E isso é o que está vigorando hoje. Isso é em todos os estados, não? Não, São Paulo. Estou falando São Paulo. São Paulo, porque cada ICMS varia. Vai variar de IPI estado. não, IPI é federal. O ICMS muda, né? ICMS de estado para estado varia. E o governo federal atualizou já de novo. Ele já aumentou de 140 para 200 mil. Caramba, meu. Então, IPI, você tem o carro até de 200 mil. E aqui continua assim. Então, você vê o pessoal falando, mas dá para comprar Corolla Cross, dá para comprar Corolla com isenção? Sim, dá, mas só vai pegar o IPI. Porque ele passa de 100 mil, o ICMS você não tem direito a nada. Caramba. Porque ele já passou de 100 mil. 100 mil. E aí tem que tirar algum acessório para ficar mais barato. Aí começa isso daí. Aí os caras falam, não, essa questão do acessório parece que não pode, parece que não pode mais. Você não pode fazer... Teve uma lei também que falou que você não pode... Não pode tirar para baixar o preço. Antigamente estava fazendo isso. Então, lembra que eu falei que tinha uns pés de boi lá que você comprava? Isso era na época dos 70 mil, tanto para IPI como para ICMS. Tinha carro que estava sendo fabricado, que não tinha mais como manter nos 70 mil. Mas a concessionária queria continuar vendendo. Eles querem continuar vendendo para o PCD. O PCD é um público forte. Então eles queriam continuar vendendo. Aí, o que eles fizeram? O custo desse carro aqui é 80 mil. Pô, mas o que a gente pode fazer para atender esse público que só pode comprar até 70? Tira a roda de liga leve, coloca a roda de ferro. Calote, aí começa, tira rack de teto, tira pintura metálica, aí vende só branco e preto. E começou assim, para poder trazer nos 70 mil. Agora eles ainda fazem isso, né? Eles ainda tiram acessórios, né? Mas antigamente era grotesco. Você estava catando carro na concessionária que só faltava não ter um motor. E agora também tem a competição, né? Os caras começam a falar uma marca e falam, não, o Elcio vai tirar, a minha eu não vou tirar. Vamos manter isso aqui. Isso. E aí o que acontece? Traz o público pra cá. Traz o público.
Então, E assim, né? É um direito que a gente tem, né, cara? Sim. Assim, muita gente não vai atrás. Muita gente não sabe. Às vezes uma pessoa tem uma hérnia de disco, mas é assim. Eu tenho. Então. Eu tenho, eu operei Eu joelho. estou percebendo nas suas questões aqui. Nas suas especulações. Interessado. Nas suas perguntas, eu falei, você tem algum problema? Eu tenho hernia no de joelho? disco, eu operei joelho, tudo. Usa capacete. Mas acho que é tanta burocracia, cara, que acaba te desanimando por um direito que você tem. Sim. É aquele negócio. Eles têm o direito e eles vão dificultar. Eles vão dificultar. Não é divulgado. Hoje eu até estava lendo uma matéria falando sobre essa questão de que também tem muita gente que até tem o direito, que se entrar com um processo de isenção vai ganhar, mas não vai ter condições de comprar o carro. Sim. Quer dizer, é uma pessoa mais humilde, que é assalariado. Sim. Então, estava falando até sobre isso, que não Mas tem... aí se eu comprar um carro usado, por exemplo... Você tem direito a IPVA. IPVA é rodízio. IPVA é rodízio. Tá. E a estacionamento. Tudo bem, já é um direito. Sim. Né? E não é divulgado isso. Não, de jeito Por nenhum. isso que é importante você falar... Então você primeiro tem que ir na imobiliária, na autoescola. Não, primeiro no médico, né? Pegar o laudo. Isso é o básico. É o básico. Você precisa saber se você tem direito. Os processos depois. Então, primeiro, né, César? Lógico, isso aí você vai ter que ter o laudo, vai ter que ter exames. Vai para. Então, vai Só um para. minutinho. Teve casos de conhecidos meus que, vamos supor, teve o laudo, tudo direitinho, chegou no médico do Detran, aí o cara falou para ele, agacha, cachorro, levanta. Então, você não tem nada, não tem direito. E aí? E aí, não tem direito, meu querido. Não, mas é um negócio isso, não é assim. Um cara falou, se tem um laudo médico falando que... tudo bem, eu tenho problema na minha hernia e no meu joelho. Só que eu posso agachar aqui agora e levantar. Só que se eu fizer isso 100 vezes, 50 vezes dirigindo ali, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso nós entendemos. Então, e aí? Só o médico? Então o médico é o que decide tudo? Cai na mesma questão dessas perícias do INSS. Então. Você entrou, você vai entrar lá, o cara fala, não, você tá bom, você pode trabalhar. Você pode estar morrendo, o cara fala, não, você tá bom, você pode trabalhar. E aí o que manda é o cara, então. Não, justiça. Aí você entra com via judicial. Entra via judicial, porque aí... Peraí, o meu médico... Então tem essa opção de entrar na justiça. Entrar via judicial. Mas aí muita gente sabe disso... Só que o transtorno de você... isso. O cara acaba... Então, eles já fazem isso para... É lógico. E a questão, por isso que eu estava falando, na questão do não compensa hoje. Você ver, hoje o IPI está a 5,7. Então você vai comprar um carro... Primeiro que você tem que comprar um carro abaixo de 100 mil. Se você quiser, o ICMS. Se achar, né? Você achar um carro E olha só, César. Se você quer um carro usado de 80 mil, você vai ter o benefício do IPVA e rodízio e estacionamento. Tá. Aquelas vagas demarcadas, né? Tem que ter o cartão. Isso. Tudo isso você faz... Você é obrigado a andar com adesivo? Isso foi uma questão que o governador queria colocar, a obrigatoriedade de andar com adesivo atrás, mas caiu por terra. Não é obrigado falou mais. Que não, porque... Estamos na garagem, esse barulho, a sirene. Eu pensei que a gente estava no hospital. Que aí entra várias questões. Tem ambulância? Tem determinado... Aleatório. Ele tá tanto com o negócio de hérnia no disco que já vou pegar o Não, então, nesse raciocínio. Deu câimbra. Olha o corte aí, ó. Deu câimbra. Ele tá precisando. Vai ter trabalho na edição. Vai ter trabalho na edição. Então, por exemplo, um carro de 80 mil usado. Você vai ter o benefício do estacionamento, do rodízio e do IPVA. Se você é um cara que não anda muito, o rodízio acaba sendo aleatório. Você tem o direito. Mas tem o direito. Não, sim, você tem o direito. Estou falando se você vai usar o direito ou não. Aí você vai lá, faz todos esses trâmites, chega lá na perícia, não te dou o direito. Então. Calma. Aí você vai entrar na justiça. Ele já nem entrou ainda com o caso dele, ele já está nervoso. Vai ligar pro câmera tem direito. Aí o que acontece? Vou entrar na justiça. Vai entrar na justiça para ter direito só de IPVA, para ficar... E mais uma questão, você está falando do IPVA, o IPVA também, o governo, ele colocou aí uma outra regra. Não, que o IPVA também, da mesma maneira que ele te dá isenção de IPVA, de ICMS até 70 mil, a mesma coisa é o IPVA. O que passar de 70 mil, você tem que pagar o proporcional. Eu tive que pagar o proporcional desse carro.
Então você não é Então, 100% O quê? do IPVA. Não. Caramba. Mano. Mas isso dificultando cada vez mais. É exatamente por que você falando, não está compensando. putz. Hoje você compra um carro. Você Tem que ficar 4 anos. 4 anos. A redução, o IPI, se você optar por uma versão... Hoje em dia, a tendência é essa, está caindo tudo para carro 1.0. 1.0 turbo, porque esses carros eles são... 3 cilindros, mais compacto, são econômico. Bons, eu não acreditava, mas são bons, tá? A redução do IPI é menor. Então, você comprou um carro desse aí, com isenção de IPI, você vai ter 5,7 de desconto. E se ele trâmite. Hoje, por você conta pega dos... uma promoção aí, acaba compensando. Então, por conta dos carros terem subido de preço e já terem passado de 100 mil, os carros que passaram de 100 mil, você tem que pagar o IPVA integral. Caramba. Porque o que acontece? Você tem o federal, o governo federal aumenta o desconto. Então, você aumenta o desconto. O valor. Aumenta o desconto. Aumenta o valor do teto do carro, né, do valor do carro. Só que se o Estado não acompanhar... Não resolve nada. Não resolve, não resolve. cara. Tanto que hoje... Primeiro que hoje você não vai achar. Hoje, por conta desse aumento de carros aí, hoje são pouquíssimas opções que você tem com desconto. O desconto total eu acho que nem tem mais. Assim, você fala, não, total de ICMS que eu não preciso pagar nenhum tipo de resíduo. Não tem. Eu não conheço carro automático de 70 mil hoje. Não. O taxista, por exemplo, ele tem uma... Também. Tem ou tinha, não sei, Não, ainda tem. continua? Taxista tem. Qual que é a isenção que ele tem, sabe? Eu acho que de taxista chega a quase 30%. Ih, vai querer virar taxista. Não, eu acho assim, se você tem direito... Não, direito tem. Mas entendeu? é aquele negócio, né, senhor? Eles dificultam. Não, eu sei. Que Tanto dificulta. na comunicação, por isso que é bom esse Na episódio, divulgação, né? Hã? Na divulgação, então, né? Na comunicação, na divulgação. Então, é onde eu falei. Hoje, se você parar para pensar, você é obrigado a ficar com o carro 4 anos. Então, obrigado. Você acaba não pode, compensando por causa disso. Se você né? tentar vender um carro desse, né, Fora do prazo, o documento bloqueia. é barrado no Detran. Então, você fala, eu vou vender o meu carro para ele. Eu vou preencher o recibo no nome dele. Se der um PT, normal, aí no seguro. Questão de seguro. Questão de seguro é o seguinte, existem seguradoras que já trabalham com a questão... Se roubar, porque assim, se roubarem o seu carro antes do término do prazo, no caso esse 4 anos, se me roubarem esse carro, o seguro que eu fiz para esse carro cobre a devolução do IPI e do ICM. Você é obrigado a devolver. Caramba. Tá? Se você não tiver seguro e roubarem seu carro, você vai ter que devolver o que foi concedido de imposto. É verdade, você tem que devolver. Então, só que algumas companhias de seguro, como roubou o carro. Se você não colocou no seu seguro a cláusula que eles vão pagar os impostos e você vai receber integral o valor da FIP, beleza. Se você não colocar essa cláusula e roubarem o carro, a seguradora vai tirar da sua indenização o valor da devolução vai ter que dos devolver impostos. pro governo. Porque o carro, roubou o carro. Quando acharem, ele é da seguradora. Se acharem e você já tiver sido indenizado, ele é da seguradora. Então, a seguradora tem que estar com o carro certinho para ela poder leiloar. E um IPVA que eu pago em janeiro, por exemplo, no carro normal, e meu carro foi roubado em fevereiro, eles não reembolsam? Na teoria você tem direito a reembolso, mas sim. também reembolsa. não é divulgado, Não, também mas não é reembolsa. nada. Mas reembolsa. você pode. Você entra com o pedido e Lógico. te reembolsa o resto do ano. Vamos supor, você pagou o seu IPVA integral em janeiro, te roubaram o carro em fevereiro, você tem direito a receber 10 meses que você está sem o carro. Você entra, eu falei isso aí para minha sogra. A fazenda tem que te devolver os 10 meses que você... E ela foi atrás disso aí? Não sei. É o que eu tô falando. Não, É o que eu tô falando. minha parte eu fiz. É o que eu tô falando, não é divulgado, tudo bem que você falou para ela, mas ela não sabia. Não, muita gente não sabia, sabe, né? Muita gente não sabe, eu sou. Então essa questão, hoje, não sei se está valendo tanto a pena assim. Porque você tem que pagar proporcional. Então, só para fazer uma cronologia aí, né? Laudo médico, né? Os exames. Depois, a etapa... Despachante? Não, Despachante na autoescola. Autoescola. Conseguiu. Primeiro, depois do laudo do seu médico e os exames,
Você tem que dar entrada no Detran para ele autorizar se você pode tirar carta especial. Ainda tem isso. Porque se ele não autorizar, se ele mandar você agachar, você agachou e ele vê que você tá bom, ele fala assim, não. Já começa a melar o negócio já. Então, se ele falar que você agachar, você não agacha. Então, não. só para os nossos seguidores, né? Ficar atento à cara de desafiado. Calma, Elcio, calma. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui para ficar claro aqui. Vai ficar claro aqui, viu? Laudo médico, exame, entre em contato com o Detran da sua cidade, né? Você vai passar pelo médico do Passa Detran. pelo médico. Ele autorizou, você vai para a autoescola, tirar habilitação especial. Da autoescola, aí sim você vai... Aí você pode dar entrada no processo de isenção. Seja via você mesmo fazer, seja via concessionária, seja você... Eu pensei que a autoescola era antes do Detran. Então, legal. Eu entendi agora. Não, que eles não vão autorizar para você tirar uma carteira especial sem autorização. Então, ele, de repente, Elcio abaixa, Elcio levanta, Elcio abaixa, Elcio levanta. Você tá apto, sai daqui. Você tá ótimo, meu querido. Pode ir lá pegar o carro. É isso, né? É isso. Aí, mas pera, doutor, na 10ª que começa a doer aqui. Viu, César? E se alguém está assistindo aqui, ouvindo, né? E quiser ter alguma informação a mais, o que você recomenda? Existem os canais que só falam sobre isso. Tem aí para quem quiser informação, e aí sim você vai buscar informações lá, tem o blog do cadeirante, tem o canal Mundo Alto, que também fala disso. É bom, né? Os que eu mais tem alguma fonte vejo... do governo que se a pessoa entrar, ela vai ter todos os dados, tudo o passo a passo para fazer ou não? Deveria, né? Deveria, então, mas não tem. Eu não conheço. Eu não conheço. Todas as informações que você tem é através de canais. Tá. Esse blog do cadeirante, inclusive, realmente é um cadeirante, ele tem problema e ele faz só isso. O conteúdo dele é só PCD. Deixa na descrição o conteúdo dele é só PCD. Dele. Então, se você quiser fazer informação, aí você quer saber... podia até trazê-lo também para dar uma contribuição a mais. Eu não sei, eu só assisto, não sei de onde não sei de que estado não sei de onde que ele mas assim, ele tem importante. Conteúdo, isso, o conteúdo dele são totalmente... Fala sobre todas essas atualizações que eu falei aqui. Tá. Tá? Que ele focou nisso aí, Ele foca só nisso. Então, assim, todas as atualizações eles estão mantendo... que o canal deles é sobre isso. Então, eles mantêm toda essa atualização, essa questão do IPVA, que está uma briga aí, na justiça. Tá, IPVA. Esse ano ficou novamente. Vai pagar? Paga ou não paga? O ano passado, eles cobraram IPVA. Inclusive, eu acho, se alguém quiser olhar, eu acho que eu ainda tenho, lá no canal ainda tem aí uns 2 vídeos que falam sobre isso do ano passado, só para a pessoa poder entender. Que fala sobre isso. O governo cobrou IPVA da pessoa com deficiência com base nisso, dizendo que só quem era gravíssimo tinha direito a IPVA, quem não era não tinha direito a IPVA. Moral da história é que eu falei, não vou pagar, vamos ver, porque o Ministério Público entrou com uma ação contestando aí essa questão, né? Aí você não pagou, eu falou qualquer coisa eu pago depois. Mas eu estava ciente, falei, mas assim, estava muito claro para mim que estava realmente acontecendo essa questão da discriminação. Para voltar lá. O cara que tem a perna direita tem isenção de IPVA. O cara que não tem a perna esquerda tem que pagar IPVA. Ridículo. Não, ou seja, o cara que não tem a perna esquerda vai ter menos benefício que o cara que tem. Então aí está caracterizado. Com o mesmo problema, entre aspas. Exatamente, assim. Os dois são deficientes. E está caracterizado aí a discriminação. E eu me apeguei muito a isso. Eu falei assim, isso não vai para frente. Não é possível, isso não vai para frente. Eu falei, e o Ministério Público entrou com ação, brigou. Eu não paguei. Eu conheço muita gente que pagou. E não recebeu até hoje. Que vai poder entrar para receber. Agora, vai entrar na fila. Sei lá. É igual do controlar. Mas eu optei em não pagar. Porque controlaram até hoje. Eu na minha cabeça falei, isso vai cair por terra. E realmente caiu. Tanto que caiu que o meu constava lá. Como eu não paguei, ficou constando lá como débito. Até dezembro do ano passado. Aí em dezembro do ano passado, aí o governo foi lá e pum. Aí que acho que foi proibido, né? Que o que estava acontecendo não estava certo. Aí o governo pegou e tirou. O meu débito sumiu lá do IPVA.
de todo mundo, porque depois eu fui assistindo alguns vídeos em alguns canais que falam sobre isso daí, o pessoal, muita gente falou, não, o meu também sumiu. Pô, E esse ano, a mesma coisa, porque aí entrou essa questão. Carro que custa mais de 100 mil, tem que pagar IPVA. Carro que custa até 100 mil, tem que pagar IPVA proporcional. De 70 a 100. Você tem que pagar ali sobre o seu carro passar de 70 mil, você tem que pagar IPVA. E, então, só que é assim, eu também não paguei. Tá? Só que assim, eu não paguei, mas aí entraram com uma ação novamente. Aí, putz, tem muita coisa para rolar. Só que assim, ainda, não, mas aí teve um projeto de lei que foi aprovado. Que isso que ele estava fazendo com relação a 70 mil, isso era legal. 70 mil, até ele aumentou, ele falou, não, eu vou continuar 70, aí, mas o resto tem que pagar. Tanto que isso, todo mundo foi orientado. Ó, você vai ficar isento. Até 70. De 70 até 70 você está isento. O que passar você vai ter que pagar. Só que ainda está rolando a ação do que diz respeito aí a essa questão da deficiência grave, média, moderada. Porque eles entraram novamente e ela continua aí. Então, assim, eu ainda corro risco de ter que pagar o que eu não paguei. Eu paguei o que foi determinado até o momento, que o governo fez o quê? Eles criaram aí um novo laudo que vai ser feito pelo Instituto de Criminalística. Caramba. Vai vendo. Esse laudo, você vai ter que passar por esse laudo. Aí lá, esse laudo, os caras vão definir se você tem direito ou não à isenção de IPVA. Então o que ele fez? Ele prorrogou. Eu paguei, eu estou certinho. Hoje você puxar lá, está tudo certinho. Porque eu paguei o proporcional, que isso estava na lei, eu tinha que pagar, eu paguei o proporcional. E o que eu não paguei foi prorrogado agora até o final de julho. Então até o final de julho, eles estão ainda... O governo faz tudo meio na bagunça, né? Nas coxas, vamos dizer assim. Ele criou essa coisa, mas ainda ele não deu, como se diz assim, quem é que vai fazer? Já sabe que é o Instituto de Criminalística que vai fazer, é IBESC que eles chamam, esse instituto que vai realizar aí esse laudo, mas eles não têm o pessoal, então eles vão credenciar algumas clínicas. E a gente está nessa, mano, não vai dar tempo. Aí vem a eleição, muda tudo. Eu falei, não vai dar tempo de fazer isso. Então, hoje nós estamos na legalidade, mas pode ser que a gente perca. Então... Mas se perder, vai perder só o ano que vem. Porque ano de eleição, ninguém vai mexer no vespeiro. Acho que não. Não vai. Vão prorrogar. Bom, não sei, né? Não sei. Mas tá essa briga aí. Essa briga tá acontecendo. Você entra nos canais aí que falam sobre IPVA, PCD, notícia toda hora, notícia diferente. O governo fez, mas não regulamentou. E como é que fica, como é que não fica. Então tá uma bagunça. E é bom a gente deixar bem claro, como disse o César, que essa reportagem está acontecendo em 2022, em São Paulo. Então vai depender muito do seu estado, do ano. As coisas vão mudando, né? Exatamente. Pô, legal, Cezinha. Então é isso aí. Valeu pelas informações. Obrigado, César. Foi revoltante para mim algumas informações, mas... E o joelhinho? Isso é Brasil. Brasil. E pior que o governo federal fez ele levou, né? Mas aí é a questão do Estado. Sim. A gente às vezes não gosta de tomar partido, esse negócio político. Porque não. É um canal para falar de outra... Exatamente. O canal não é político, exatamente, né? Não é um canal político. O que a gente só está expondo... A gente acaba esbarrando... E outra aquele negócio. Se você tem o governo aumentando a margem e o governo estadual... No caso aqui, São Paulo, não aumentou a margem, e se aumenta, ele aumenta proporcional, você vai ter que pagar, é complicado isso, né, cara? Você começa a diluir esses benefícios. Tem uma outra questão também, e isso acontecia muito, que eu escutava muito comentário desse, quando você posta um determinado vídeo, o pessoal vem e comenta, aquele comentário meio, mas os PCD, o pessoal quer pegar carro de graça, quer ficar sempre tem uns comentários, né? Amigo, de pessoas ignorantes, que não conhecem do assunto. O que eu tenho para falar é o seguinte. Tem direito? Tem direito. Existe uma lei. Exato. Existe uma lei. O que tá nessa lei? Se essa lei falar que é só quem não tem as duas pernas que tem direito, beleza, vai ser só quem não tem. Mas existe uma lei e uma relação
de todas as doenças, as enfermidades lá, que a pessoa tem direito. Uma pessoa que teve um Direito câncer é de direito. mama, é direito. Isso. Então existe lá. Então ninguém Isso. está infringindo Não. nada. Porque o pessoal fala, viu? O pessoal entra lá e fala assim, mas o pessoal quer comprar carro de graça, Pessoal não quer pagar folgado, IPVA. É que eles colocam tudo no mesmo pacote, né? Eu acho assim, e outra, todo mundo tem direito. É até bom porque a gente está falando, de repente alguém que está assistindo vai entrar lá e falar, deixa eu ver. De repente a deixa eu pessoa vai entrar lá pesquisar sobre e vai isso falar. aí. E pessoal, você tem que pôr uma coisa na cabeça. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária. Sim, é o Então que eu tô você falando. paga muito. Isso é, mesmo tirando isso aí, ainda paga Alguns muito benefícios caro. que você, alguns benefícios mesmo que você, com essas isenções, a gente paga muito caro, né? muitos benefícios que às vezes você consegue obter de volta, não é nada perto do que você paga. Exatamente. Aqui se paga muito. Muito imposto. Entendeu? Então, se você tem direito, vai mesmo. Entra lá, vê a relação. isso Se aí. você tem E direito, o vai pior do atrás. que pagar é você não Não ter, receber. não ter o Você retorno. tem Esse nada é o de volta, problema. não tem. Pô, você paga tanto imposto, cara, IPVA, as ruas horríveis, IPTU, nossa, tanto imposto que você paga que você não tem retorno nenhum, né? Para educação, nenhum. para tudo. Aí Por não exemplo, entrar na aqui, parte política que eu não porque eu aqui, ficar ó, por revoltado, exemplo, aqui não na tá casa da minha mãe, aqui é local de enchente. nem- Teria que tem o entrar com desconto isenção do de IPTU, IPTU. exatamente. Foi lá ela, coitada, com meu pai, quando meu pai estava vivo, foi 2, 3 vezes. Não sei. Bom, não vamos ficar nervosos, porque É, política até não porque pode você já ficou falar. nervoso. Eu recomendo que você use uma pomada no seu joelho, né? Use uma pomada, um hipogloss também, se você quiser. Mas a pomada é bem recomendada. O hipogloss era o nosso. A gente tem que usar mesmo hipoglose do cu. É isso aí. Mas Sério, Valeu, muito obrigado César, pela obrigado. eu que contribuição. agradeço mais uma vez, parabenizar vocês aí pelo canal, Não, aí, pelo podcast. Em breve vai ter o seu conteúdo lá no canal, no seu canal de novo, né? Sim, sim. A gente vai colocar aqui depois na descrição o Garagem Sim, 70. sim. Aí, assim, quem quiser, aí nós vamos falar realmente sobre carro. Legal, sobre legal. carro, dica, entendeu? Legal. Porque assim, tem muita gente assim, vai olhar um carro, né? E olha assim, fala, nossa, esse carro tá bom. Aí você tem aquele seu olhar. Olhar crítico. Comprador de vendedor. A gente olha o carro de longe, a gente olha e fala, Já vai sendo- E tem Nota gente- 7. E às vezes tem gente que olha assim e vê. Nossa, é linda. Aí você É. põe a mão na cabeça e fala, nossa, realmente, nossa. Então é isso. A ideia é essa, é passar um pouco da experiência que a gente adquiriu aí, né, durante os anos, comercializando o carro, até hoje continuamos comercializando. Então é passar um pouco aí dessas dicas aí pro pessoal. Show. Né, pro pessoal Boa. Tá César, legal, César. muito obrigado. Valeu. Valeu, Ah, César. é assim, Obrigado. então é é assim, assim. É. Aqui é ativar. Ativar. Desativar. Desativar agora. Desativar. O é Elcio isso, vai então. ter que. Abração aí pro Fabinho. Isso. Abração também pro Pra Santilli. Paula. Pro Santilli. Pro Foi Santilli. o Santilli foi na minha casa, não sei se ele lembra. Ele foi uma vez na minha casa, ele levou a Renata. Débora. Não, a Renata. A Renata foi comprar um carro meu. A Renata, Renata. o Fox. Ah, verdade. A Renata foi comprar um carro meu, aí ele foi lá pra Mas o dar uma Santilli não manja olhadinha. nada, meu. Ele vai lá só. Brincadeira. O quê? Didio tá sempre no nosso Parabéns pra ele coração. Galera, muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço aí para alguns alunos que já pediram ali. Tá vendo? Que Natália, Matheus. A Paula. A Paula tá no nosso coração. E o Felipe. Um grande abraço. E é isso aí, galera. Valeu, Valeu, pessoal. um abraço, Tchau. pessoal. Seu idiota. Vamos lá. Vai. Ó, então eu vou falar de PCD.
PCC. PCC vai ser preso aqui, mano. Não, PCD é PCD, né? PCD. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Wilson, estou com meu primaços. Elcio. Vamos isso aí, primão. Vamos lá. Eu sou o Wilson, eu sou o Elcio, que da outra vez. Vamos lá. Isso aqui é a diversão, viu, Sérgio? Isso aí. A vida é essa.